Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Mauricéia Joana e vou trabalhar com vocês uma aula hoje interdisciplinar. Vamos trabalhar juntos língua portuguesa com geografia, conteúdo para os 4º anos e acelera. Então, hoje, interdisciplinar. Recadinho. As aulas que a gente tem dado durante esse mês de abril, muitas delas são aulas que a gente já viu. E hoje não é diferente. A gente vai revisitar uma aula que já foi trabalhada aqui. Então, não se espante se algum conteúdo você dizer, eu já vi essa aula, professora, a gente já trabalhou. Pode ser que você já tenha visto, não é? Principalmente aqueles que nos acompanham desde o início. E a gente tem vários estudantes que estão aí desde o nosso início, que a gente começou com as primeiras aulas, né, este ano, no 4º ano. Então, se por acaso acontecer, já sabe, aproveite para revisar o conteúdo e fixar melhor esse conteúdo de hoje, História e Língua Portuguesa, tá? Começaremos falando dos nossos recadinhos diários. Primeiro é aquele que vocês já sabem porque estão aí nos assistindo. A nossa aula inicia às 7h30 da manhã pela TV Nova Nordeste, canal 22.3. Então, espero que vocês já estejam aí, já estejam prontinhos para nos acompanhar e participar. E como é que você pode participar? Você pode participar se você estiver aí com o seu tablet ou o seu celular, com o aplicativo do Educa Recife. Não é isso, então? Está com o aplicativo do Educa Recife? Participa do chat. Não está com o aplicativo do Educa Recife? Aproveita para baixar, porque você já sabe que o QR Code está aí na tela para facilitar esse acesso. Então, aponte a câmera para o QR Code que está na tela e baixe o aplicativo do Educa Recife para assistir às aulas por lá e participar do nosso bate-papo. Aí você vai falando conosco, vai colocando suas dúvidas, vai respondendo aos nossos desafios, né? Então, estamos sempre aqui juntinhos, aguardando a sua participação. E que eu vou aproveitar para parabenizar o 4º ano, porque a participação tem sido show. Vocês são maravilhosos, estão aí sempre juntos participando conosco, tá? Sabem também que hoje não deu, professora, para ficar assistindo pela TV, nem pude acessar o aplicativo. Não tem problema, vá lá no canal do YouTube, o canal do Educa Recife, e vai acompanhar a aula de hoje e todas as outras que a gente já trabalhou, não é isso? E vocês aproveitam, já sabem o que fazer, responde lá também os desafios, aproveita, dá um oi e dá aquele like que a gente gosta bastante. Então, todas essas alternativas são, assim, opções para que vocês nos acompanhem e não percam nenhuma aula. Eu aguardo vocês em qualquer um desses canais aí que está aparecendo na tela, certo? Ok, recadinhos dados, né? Nossa rotina diária, a gente está sempre falando sobre esses recados. Mas eu não posso também deixar de lembrar a vocês que a gente está sempre aqui com a presença da professora Márcia para trocar aí essas informações com vocês, fazer aquele bate-papo. Bom dia, professora Márcia. Bom dia, professora Mauricéia. Bom dia, estudantes. Aqui, ó, Jaziel já chegando, dando o bom dia dele, viu, Mauricéia? E o restante, olha a hora, viu, minha gente? Bora lá, coloca essa coragem para agir, fica aqui com a gente, que a aula vai ser, ó, maravilhosa, como sempre, né? Exatamente, professora. Olha, Jaziel, você chegou e o galo também. Acordaram o galo, professora Márcia e Jaziel. E o galo aproveita para acordar os outros que ainda não estão aí. Então, acorda menino, acorda menina e vamos embora começar a nossa aula. Lembrando também que a gente tem sempre nos nossos estúdios a presença de um intérprete de Libras para fazer aquela tradução, né? Traduzir a nossa aula e ampliar esse leque de pessoas que possam assistir e compreender. Então, tornando as nossas aulas mais inclusivas. Hoje nós estamos com Brielle. Seja bem-vinda, Brielle, à nossa aula e vamos aqui aproveitar para saudar esses estudantes e essas estudantes que estão aqui conosco, né? Além de tudo isso, sempre agradecendo aí a nossa produção, que cuida do galo e que aproveita também para cuidar da nossa aula, para que ela se torne assim bem tranquila. Espero que já tenham alimentado o galo, viu, minha gente? Olha a hora!
Pronto, gente. Agora que vocês já sabem tudo, já sabem quem é que cuida de quê aqui, vamos ver o que é que nós iremos estudar hoje, né? O que é que a gente vai trabalhar. Primeiro, vamos falar, já que o tema da aula é patrimônio, né? Vamos saber o que é um patrimônio. E vamos falar dos patrimônios históricos material de Pernambuco. Então, esse será o tema que vai nortear a nossa aula hoje, de língua portuguesa e história. Aula interdisciplinar, como eu já falei desde o início, tá? E aí, eu trouxe para vocês um trecho, né, de uma música muito conhecida aqui em Pernambuco, que fala um pouquinho sobre o nosso estado, tá? Já que a gente vai falar sobre patrimônios. Patrimônio material histórico de Pernambuco, né? Vamos falar sobre patrimônio histórico de Pernambuco e de Recife, nada melhor do que começar com a leitura desta música. Será que vocês conhecem esta música? Será que vocês lembram dela? O nome da música é Leão do Norte, de Lenine. Lenine e Paulo César Pinheiro foram os compositores, foram quem criaram esta letra e esta música. E fala assim o primeiro trecho. Sou coração do folclore nordestino, eu sou Mateus e bastião do boi bumbá. Sou um boneco do mestre Vitalino, dançando uma ciranda em Itamaracá. Olha só nesse trechinho a gente já viu vários exemplos de patrimônios do nosso estado, né? Falando sobre a ciranda, que é um ritmo, uma música, falando sobre o mestre Vitalino e os bonecos do mestre Vitalino, que representam o artesanato pernambucano, falando sobre Mateus, não é, que é uma figura do nosso folclore. Então, várias coisas que representam o patrimônio do nosso estado. Nesta música, ela é uma representação. E se vocês tiverem oportunidade, aproveitem para ler o restante da música e cantar também, né? Cantar um pouquinho, porque ela prossegue assim, ó. Eu sou um verso de Carlos Pena Filho, num frevo de Capiba, ao som da Orquestra Armorial. Sou Capibaribe, num livro de João Cabral, certo? Então, olha que são trechos da música que mostram, que traz exemplos de patrimônios, né, que temos aqui no nosso estado. Esta música, ela não é só esses 2 pedacinhos, ela é bem extensa. E mais assim, vocês lendo ela ou cantando, vocês vão fazer um passeio pelo nosso estado. Então, como eu já disse, se tiverem oportunidades, e é muito importante que tenham, procurem na internet a música, pesquisem sobre ela, ou até mesmo nos livros, e vejam que passeio bonito ela faz pelo nosso estado. Então, a música é Leão do Norte, compositor Lenine e Paulo César Pinheiro, tá ok? Façam isso aí, que vai ser bem interessante o conhecimento que vocês vão ter sobre o nosso estado. E aí a gente prossegue falando, né, sobre a questão do patrimônio cultural. Eu mostro para vocês aqui uma imagem. É uma imagem de um local aqui de Pernambuco. Será que vocês conhecem esse local? Será que vocês já viram? É o Museu do Estado de Pernambuco. É a parte da frente. E este museu é um patrimônio de Pernambuco e nele está guardado muitas lembranças, né, do nosso patrimônio cultural. Mas aí a gente começa a pensar, o que será um patrimônio cultural? Professora Márcia, será que essas crianças, esses estudantes sabem o que seria um patrimônio cultural? Além de Jaziel, chegaram os outros? Vamos começar pensando desse jeito? Já chegou aqui a Giovana dando bom dia, viu? E o Jaziel já colocou aqui pra gente que ele não sabe o que é. Não sabe o que é um patrimônio, não é? Aproveita, Jaziel, presta bastante atenção para aprender, porque agora você não terá como esquecer, olha só, patrimônio cultural. E lembrando sempre a vocês que são conteúdos que vocês vão rever aí na aula, viu, presencial. A professora vai tratar desse conteúdo também, que é o conteúdo que faz parte da disciplina de História do 4º ano. Então, vamos prestar bem atenção, porque quando a professora abordar esse assunto, você já estará aí, ó, bem ciente. Patrimônio cultural, vamos ver o que é? É tudo que possui importância histórica e cultural para um lugar,
como a arquitetura, as festas, as danças, música, manifestações populares, arte, culinária, entre outros. Veja que na música de Lenine, ele já traz vários exemplos disso aí que a gente falou, né? Ele fala de festas, ele fala de danças, ele fala da música, das manifestações populares como Mateus e Caterina, e também da arte, né? Através do artesanato do mestre Vitalino, e entre outras coisas. Como eu disse a vocês, se lerem a música toda, se ouvirem a música toda, vocês vão fazer um passeio pelo nosso estado. Então, nessa música traz muitas representações do nosso patrimônio cultural. Ficou claro que é um patrimônio, né, gente? Tudo que tem importância histórica e cultural para o nosso estado, para aquele local. No caso, a gente está falando de Pernambuco e de Recife. E aí, a gente pensa que o patrimônio cultural, ele pode ser material ou imaterial. Veja, material, ele tem um conceito, o que é um patrimônio material? E imaterial, outro. Hoje nós iremos parar e focar no patrimônio material, não é? Mas vamos ver um pouquinho do que seria cada um deles, tá? Vamos falar do patrimônio material. Patrimônio material é o conjunto de bens culturais móveis e imóveis existentes no país, cuja conservação seja de interesse público. Então, é importante para a história, para a cultura daquele local, precisa ser preservado. É um patrimônio material, é concreto, é aquele que a gente pode ver, a gente pode pegar, a gente pode visitar, patrimônio material. E o imaterial, sim, ainda do patrimônio material, ele pode estar ligado a fatos memoráveis da história do lugar ou pelo valor que ele possui, né? Então, pelo valor que as pessoas atribuem àquele patrimônio ou então pela memória daquele fato. É por isso que ele é considerado um patrimônio, certo? Aí, como eu disse a vocês, hoje o foco é patrimônio material. Vamos conhecer alguns patrimônios materiais de Pernambuco e de Recife. Será que vocês conhecem algum? Será que vocês vão lembrar quando eu começar a mostrar para vocês? Olha, isso aqui é um patrimônio cultural do nosso estado. Vocês já foram, vocês já visitaram. Provavelmente alguns que eu vou mostrar, vocês já devem ter visto aí, até passeado neles. Por exemplo, esta escultura aí, este parque de escultura que fica ali, não é, no Marco Zero da cidade, fica do outro lado do Marco Zero, e a gente pode contemplar de lá da Praça Rio Branco, ou pode até visitar. Então, este aí, o Parque das Esculturas, é um patrimônio material da nossa cidade de Recife e também do nosso estado, né, já que a gente aí faz parte uma coisa da outra. Recife é o quê? A capital do estado de Pernambuco. Então, se é um patrimônio material de Recife, logo é de Pernambuco também. Então, Parque das Esculturas, ele foi construído no ano 2000, em frente ao Marco Zero. O espaço abriga obras do artista plástico Francisco Brenan. Então, Francisco Brenan colocou lá algumas esculturas de cobre, se eu não me engano, e faz parte de uma cultura, de uma beleza, né, da nossa cidade, famosa. Quando as pessoas vão lá, elas param para admirar essa escultura de Brenan e todas as outras que estão lá dispostas pelo parque. Outra coisa que também é um patrimônio material é o Centro Histórico de Olinda. Será que vocês conhecem a cidade de Olinda? Já foram, já passearam, já viram a cidade de Olinda? É uma cidade linda, bonita, cheia de história para contar. E aí, quem ainda não fez esse passeio, aproveita. E aí, quando estiver fazendo um passeio com a família, olha, vamos conhecer Olinda, porque Olinda é uma cidade que, além de ser muito bonita, ela traz toda essa cultura, assim, da nossa história. Então, o Centro Histórico de Olinda é uma das mais antigas cidades do Brasil, né, Olinda, e ela é predominantemente residencial e marcada pelo casario e seus quintais arborizados
com muitas espécies frutíferas trazidas pelos colonizadores. Então, a cidade de Olinda ela tem essa característica. Ela é basicamente residencial, assim com seus casarões, suas ruas largas, arborizadas, muitas espécies que foram trazidas ainda pelos colonizadores. E essas características é que tornam a cidade um patrimônio material do nosso estado. Aí temos mais um exemplo que provavelmente vocês conhecem também, que é, será que vocês sabem, olhando assim para essa construção, será que vocês imaginam que construção é? A Torre Malakoff, né? Ela fica onde, gente? Também no centro de Recife, né? No bairro do Recife. Fica ali, pertinho da Praça do Arsenal. Quem já passeou pelo bairro do Recife, pelo centro, já teve a oportunidade de ver essa torre. Talvez não tenha subido, porque lá em cima tem um observatório no alto da torre, mas já deve ter passado em frente à Torre Malakoff. E a Torre Malakoff, ela tem uma história também, por isso é considerada patrimônio material. Vamos ver um pouquinho sobre a história dela? A Torre Malakoff, ela é um importante monumento localizado no bairro do Recife, construída com materiais provenientes da demolição do Forte do Bom Jesus. Serviu como observatório astronômico e portão monumental do Arsenal da Marinha e como sede da Capitania dos Portos. Então, se vocês lembrarem, qual é a origem de Recife? Recife não nasceu aí de um porto, não é? A cidade foi crescendo ao redor do porto. Por quê? Porque era onde chegavam as mercadorias e aí tinha toda essa questão da Marinha, do Arsenal. Tanto é que o nome da praça, que está bem pertinho na frente da Torre Malakoff, é Arsenal da Marinha. Então, toda ligada a essa questão das capitanias, dos portos, né, da Marinha, toda aí em volta desse movimento. E hoje a torre é preservada e considerada patrimônio material de Pernambuco. Então, eu trago também como exemplo outros patrimônios. A gente tem aí o Palácio do Campo das Princesas, o Teatro de Santa Isabel, o Cinema São Luís e o Mercado de São José. São construções consideradas, né, patrimônio de Pernambuco. Por quê? Porque traz aí uma memória, traz aí uma gama de história na sua construção, na sua vivência. Por exemplo, o Palácio do Campo das Princesas é lá onde ficam, né, os nossos governadores. O Teatro de Santa Isabel é um teatro muito antigo, né? Eu até já contei aqui em algumas aulas a história desse teatro, que no início ele não ia ter este nome, mas depois, em homenagem, né, à filha de Dom Pedro II, aí colocaram lá o nome de Isabel, por conta da princesa. Então, Teatro de Santa Isabel. O Cinema São Luís e o Mercado de São José, que é um mercado importante para a nossa cidade. Tem bastante artesanato, o comércio lá é intenso e também é um ponto de turista muito grande. Lá a variedade de turistas que visitam esse mercado é muito grande. Ele é um ponto histórico, aí é um ponto material de Pernambuco. Ok, nós fizemos um breve passeio por Pernambuco, né, um breve passeio por Recife e por Olinda. E aí a gente viu alguns pontos da cidade, pontos considerados patrimônio materiais. A gente sabe que, além desses, temos vários outros pontos que poderiam ser explorados, que poderiam ser conhecidos. A gente sabe também que, para que a gente possa conhecer a nossa cidade, é importante que a gente vivencie. Pode ser passeando pela cidade, se tiverem a oportunidade, passeiem. Quando estiverem andando pelas ruas, olhem, porque as ruas de Recife, as ruas de Olinda, elas trazem essa característica de história, de memória, né? Ruas antigas. Pode também ser através dos livros. Lembre-se que nossas aulas estão sendo foco leitura. E aí é importante que a gente esteja sempre lendo para se informar melhor. Eu falei muito hoje, não é? Mas aí eu queria saber, professora Márcia, se, além de estar prestando atenção, esses meninos e essas meninas estão fazendo algum comentário. Olha,
a produção acha que vocês ainda estão dormindo. Mostra aí que isso não é verdade. Pois é, Maurício, eu também tô achando, viu, que estão tão caladinhos, mas o Jaziel, olha aí o galo, gente, acorda, menino! Agora o Jaziel, ele falou que ele já entrou na torre em um passeio, viu? Acho que é a Torre Malakoff, né, que você estava aí se referindo como patrimônio material aqui do nosso estado. Então, ó, que legal, Jaziel. Olha só, então Jaziel já pode nos contar o que foi que ele viu nesta torre. Você fez esse passeio com a família, com a escola? Como foi? Conta aí pra gente um pouquinho, Jaziel. Pois é, vamos aguardar, né? Mas também já chegou por aqui dando bom dia, viu? O Davi, a Yasmin, a Giovana eu já falei, né? E o Jaziel também. Então esse pessoal tá acordando, olha, tá com aquela preguicinha. Gente, hoje ainda é quinta-feira, viu? Ah, já é quinta, né? Então já deve estar no ritmo bom da semana. Vamos embora participar mais. Mas olha, professora, a quinta-feira está chegando, se encaminhando para o final de semana, mas isso também dá uma tristezinha, porque significa que a semana está acabando e as nossas aulas, ó, para e só voltam na segunda-feira. Então, eu sinto saudade dos estudantes, eu acho, professora, que ele também sente saudade das nossas aulas. Então, a quinta-feira é bom, porque é a prévia da sexta, mas também dá aquela tristezinha, aquela saudade por conta disso, né, professora? Pois é. Aqui o Davi colocou que conhece. Agora, Davi, eu fiquei aqui sem saber o que você conhece. Então, diz aí pra gente, né, pra gente saber direitinho, pra não falar aqui besteira, né, professora Mauricéia? Será que é a torre também que você conhece, igual o Jaziel? Olha, né? Vamos ver aqui para ver se chega. Do falar besteira é importante, porque quando a gente fala uma coisa que eles não disseram, olha, professor, eles ficam tão bravos. Ontem mesmo o Caio ficou assim irado comigo, porque eu me confundi. Mas às vezes, gente, é a pressa, assim, a gente lê muita coisa, muito nome, aí, né, passa batido. Mas eu também quero saber o que é que você conhece, o que foi que você já viu. O Jaziel disse que entrou na torre aí. E você? De todos esses passeios aí que eu mostrei, de todos esses lugares, qual é o que você conhece? Nos conte, porque agora nós ficamos curiosos. E eu tenho certeza que os outros estudantes que estão aí no chat também ficaram. Querem saber. Porém, professora Márcia, se chegar aí alguma resposta ou do Jaziel ou do outro colega, a senhora pode falar. Pois é, aqui a Beatriz chegou também, ó, chegando, dizendo que ela conhece, acho que é do mercado, viu? Então, a Beatriz colocando isso aqui pra gente e eu ainda estou aguardando a resposta aí dos outros. Pois, enquanto aguarda, que bom, Beatriz, o mercado é maravilhoso, eu também gosto muito de lá, daquela atmosfera, acho muito legal. Olha só, Maurício, a Alice já chegou aqui, que ela disse que eu acho que é o parque, eu acho que é de Dona Lindu, não sei. Ah, sim, eu sei. Ou é Olinda. Eu não, ou ela conhece Olinda, tá meio aqui confuso, mas eu não sei se ela conhece Olinda, mas ela botou aqui parque, então pode ser o parque de Dona Lindu, né? Pode ser. Mas também pode ser o Parque das Esculturas, porque nós abrimos a aula falando sobre o Parque das Esculturas. É verdade, né? Pode ser. Então, esclarece aí, Alice, qual é o parque que você está lembrada. Professora Márcia, vamos para o nosso desafio para ver aí, que inclusive o desafio de hoje não é pergunta não, o desafio é justamente dizendo a vocês que vocês pesquisem com alguém da sua família, pode ser, não é no livro, é com a mamãe, com o papai, com a vovó, com quem você mora, ou com um vizinho. Pesquise aí se ele ou ela já visitou algum desse lugar que eu falei hoje. Olha, o Jaziel disse que visitou a Torre Malakoff, então ele foi com alguém, eu não sei se com a professora, não sei se com alguém da família, mas ele já foi. Então você que está aí vai fazer justamente isso, essa pesquisa para saber se alguém já foi neste lugar, em alguns desses lugares, e como é, qual é, o que foi que viu lá, fazer uma breve descrição do local para você. Então, este é o desafio de hoje, é conhecer um pouquinho mais sobre esse patrimônio, esses patrimônios aí que eu mostrei para vocês, ok? Fala aí, professora Márcia. A Yasmin falou que ela conhece o Parque da Macaxeira. Né? Pode ser que a Alice esteja dizendo que conhece o Parque de Olinda, porque como você também falou em Olinda, né? Pode ser que tenha algum parque lá em Olinda
que ela foi visitar. Pois é, olha, não importa o parque que você foi, porque os parques, as praças, também fazem parte do patrimônio de Recife, de Pernambuco. Então, há vários parques, inclusive, que têm histórias antigas, como o Parque da Jaqueira, como o Parque 13 de Maio. Então, assim, se conhece, que maravilha, continue passeando e visitando os patrimônios de Recife e de Pernambuco. Fala, professora. E o Davi colocando aqui que conhece o Teatro Santa Isabel. Eita, Davi, aquele teatro é maravilhoso. E aí, Davi, conta pra gente também, se foi com a família, se foi com a escola, porque as escolas de vez em quando fazem, ou faziam, passeios ali para aquele teatro. E as famílias de vocês também já devem ter ido com vocês. E o Teatro Santa Isabel é um teatro muito bonito e cheio de histórias. Alice, olha, Mauricéia, disse aqui que a mãe dela já foi no mercado. Agora eu não sei qual foi o mercado, né? Se for o mercado de São José, né? O nosso querido mercado de São José aqui do centro da nossa cidade, Recife. Então, esclarece aí pra gente, que a gente adora saber quais são esses locais assim que vocês já visitaram a família de vocês. É verdade. E aproveita, da próxima vez, se foi o mercado de São José, pede para ela te levar junto, porque Foi aí você vai conhecer. Foi o de São José, ela já colocou aqui, viu, Mauricéia? Então, é isso. Que bom que vocês já conhecem, que já visitaram, que conhece alguém que já foi. Mas continue pesquisando, pesquisem aí outros patrimônios que já foram visitados. Eu quero agradecer, professora Márcia, a sua presença. A aula de hoje foi muito legal, a participação foi muito efetiva, você não achou? Com certeza. Olha que eles começaram aqui com aquela preguicinha, mas já estão acordando, que bom. E olha, já deixa o recado, tá? Fica aí, porque daqui a pouquinho tem aula comigo. É isso aí. Então, agradecendo a nossa intérprete de livros, Brielle, e agradecendo também a nossa produção. E professora Márcia falou, e não esqueçam, tem aula, a aula continua, não é isso, professora? Nossos alunos ainda tem algum recadinho, professora? Eles estão ainda aí falando tem, alguma sim, coisa? Sim, a Yasmin aqui, ela disse que já foi na casa do frevo. Falar em frevo, a gente vai ter uma aula falando sobre frevo, viu? Por esses dias. Que coisa legal, tá vendo? Olha aí, eles estão trazendo pra gente, resgatando essas memórias, e isso é muito bom. Gente, aula da professora Márcia em seguida. Eu deixo aqui um abraço para vocês, cheiro grande e até a nossa próxima aula, gente!